Eu cumprimento a todos os irmãos e amigos na gloriosa paz do Senhor nosso Deus. E eu quero, neste momento, meditar na palavra do Senhor e um texto que se encontra no livro de Salmos, Salmo 102 da palavra do Senhor, que nos diz assim: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como fumo e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como erva, pelo que até esqueço de comer o meu pão. Esta é a palavra do Senhor revelada aos nossos corações, concernente à oração. E a palavra do Senhor nos diz em Jeremias 33:3, diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Nós vemos a aflição do salmista. Ele recorre a Deus para que restabeleça o seu povo e reconduza a sua terra. E Davi, ele entra na presença do Senhor, pedindo para que o Senhor ouça a sua oração, o seu clamor, pudesse chegar até a sua presença. E em dias de angústia que nós estamos vivendo nesta terra de pecado, de perseguição, nós só venceremos, só ficaremos firmes, só prosseguiremos se nós tivermos uma vida de oração, de busca ao Senhor, de consagração na presença do Senhor, na oração, na palavra, meditar na palavra dia e noite, uma vida de jejum, uma vida de quebrantamento e de humilhação diante do Senhor. Nós vemos que aqui em Crônicas 7:14 nos diz assim a palavra do Senhor: e se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. O requisito da palavra do Senhor é se humilhar.
em oração. O requisito é se humilhar e orar e buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Então o Senhor ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados, sarará a nossa terra. E agora os olhos do Senhor serão abertos e os seus ouvidos para ouvir, os olhos para nos contemplar. Ele nos vê quando nós estamos em oração. E Ele nos ouve quando nós buscamos a sua face. E Ele sararei a sua terra. Você está precisando de cura divina? A enfermidade no meio da sua família, no seio da sua família, a perseguição, a angústia. O vento está soprando forte, há guerras, frieza espiritual, pecado, desânimo. Mas para nós vencer e sermos restaurados pelo Senhor, pela presença do Espírito Santo, pela palavra de Deus, pelo poder do sangue de Jesus em nossas vidas, nós precisamos orar, buscar a face do Senhor, clamar ao Senhor nosso Deus. E o salmista, ele se prostra perante o Senhor em jejum, em oração, em rogos, na presença de Deus. E ele pede para que o Senhor ouça a sua oração, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. É momento de nós clamar ao Senhor. Assim como aquele cego que a palavra do Senhor diz que vivia na beira do caminho, o cego Bartimeu, e ele ouviu falar de Jesus que passava ali em Jericó. E ele agora começou a clamar ao Senhor. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o salmista, ele pede para que o Senhor não esconda dele o seu rosto no dia da angústia. Aqui em Isaías 59 nos diz a palavra do Senhor. Diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdo ou agravado para que não possa ouvir as nossas orações. Mas os nossos pecados faz separação entre nós
e o nosso Deus. É momento de nós pedir o socorro, o perdão de Deus, a misericórdia do Senhor, rasgar não as nossas vestes, mas o nosso coração diante de Deus. É momento de nós verdadeiramente nos quebrantar, nos despojar na presença de Deus. No livro de Jonas, quando Jonas foi enviado à grande cidade de Nínive para proclamar contra ela o juízo de Deus, aquela nação, porque se eles não se arrependessem, o Senhor iria destruir aquela nação em 40 dias. E Jonas anunciou a palavra de Deus naquela cidade, nas ruas, nas casas, até o palácio do rei. E quando eles ouviram a palavra de Deus, caiu temor sobre todos eles. E eles agora se vestiram de saco, de cinza na cabeça, se prostraram perante o Senhor, pedindo a misericórdia do Deus que criou os céus e a terra. Eles se humilharam na presença de Deus. Quebrantaram os seus corações na presença do Senhor. Como nós temos entrado ou nos apresentado diante de Deus, com a vida cheia de desobediência, de pecado, com o coração cheio de mágoa, revoltados, e os céus ou as nossas orações têm se tornado muitas vezes abominável diante do Senhor, que criou os céus e a terra. Mas o sangue de Jesus, ele tem poder para nos purificar de todo o nosso pecado, de apagar todas as nossas transgressões, para nós termos acesso, como nos diz a palavra do Senhor em Hebreus, acesso pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Quando Jesus estava ali, no Calvário, no Gólgota, na cruz, ele bradou e disse: Pai, está consumado. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dando acesso novamente o homem a Deus. O profeta Elias, quando o povo tinha se corrompido, seguia a doutrina de Jezabel, que simbolizava a prostituição. O povo de Israel estava na idolatria. Seus corações tinham se afastado de Deus, deixaram de adorar ao único Deus que criou os céus e a terra, para adorar as imagens a Baal,
seguir a Jezabel, a prostituição, a idolatria, e assim sucessivamente. Mas o profeta Elias foi levantado por Deus, e ali no Monte Carmelo, com os profetas de Baal, Elias pegou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e fez um concerto com o Senhor, com a casa de Israel. É momento de nós colocar a nossa casa, consertar a nossa casa espiritual, nossa casa física, nossa família, tirar toda a idolatria, toda a prostituição, todo o embaraço, tudo aquilo que tem nos afastado de Deus, da presença do Senhor, que tem entristecido o Espírito Santo de Deus, e voltar os nossos corações verdadeiramente em buscar ao Senhor. Isaías 55, versículo 6, de buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. E o profeta pegou ali aqueles 2 novilhos, um para os profetas de Baal e um para ele, e disse: o Deus que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro. E nós sabemos que Elias fez uma oração curta, porque a palavra do Senhor diz que não é pelo muito falar que nós vamos ser ouvidos, mas é por um coração sincero, verdadeiro, quebrantado diante do Senhor. Ali em Lucas, quando aqueles 2 homens, um fariseu e um publicano, entrou ali no templo para orar, o fariseu, ele era arrogante, orava de si para si mesmo, era amante de si mesmo. E ele orava e dizia: Senhor, eu não sou como os demais, dou o dízimo de tudo, jejum 2 vezes na semana. E ali fez uma oração de soberba, uma oração abominável aos ouvidos do Senhor. Mas ali, o publicano ali, ele disse que não era digno nem de olhar para o céu, e batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem miserável, pecador. E Jesus diz: qual desses 2 homens foi justificado diante de Deus? Porque aquele que se exaltar será abatido, será humilhado, mas aquele que se humilhar será levantado pelo Senhor, exaltado pelo Senhor. Aquele que busca verdadeiramente o Senhor, com um coração humilde, sincero, com um coração puro e verdadeiro. E nós precisamos da manifestação da glória de Deus nesta terra, nas nossas vidas, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa saúde. Mas nós precisamos descer ao pó. Assim como Jó, que perdeu 10 filhos, perdeu seus bens, perdeu seus amigos, perdeu o seu status, sua posição,
Mas quando ele voltou do velório e chegou em casa, ele raspou a sua cabeça, rasgou as suas vestes e se prostrou perante o Senhor e adorou ao Senhor e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos nos quebrantar diante do Senhor, parar das murmurações, tirar toda arrogância do nosso coração, toda soberba, toda altivez, toda idolatria, todo apego ao materialismo, todo engano, toda mentira, toda prostituição, todo ódio. Há muito ódio nos corações. E o Espírito Santo, ele não opera onde há o ódio, onde há a prostituição, onde há inveja, porfia, peleja, discórdia, dissensões, heresias. Porque ele é santo. Mas o Senhor quer sarar os nossos corações, quer sarar a terra. E ele tem este poder, ele tem todo o poder. Quando ele ressuscitou em Mateus 28, ele diz: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Então o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus soberano. Josué orou ao Senhor e o sol se deteve, parou. Para vocês vencer essa guerra, você tem de entrar em oração, em jejum, em consagração, em busca ao Senhor. Porque ele é aquele que abriu o mar vermelho. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. E há uma indagação em nossos corações concernente a curas, a libertação, a milagres. O cego não enxerga, o mudo não fala, o surdo não ouve. Não há prodígio, não há sinais. Mas nós não temos buscado ao Senhor. Nós não temos verdadeiramente nos prostrado diante do Senhor, que quer agir no meio da tua família, na tua vida espiritual, financeira, que quer fazer maravilhas e prodígio, porque Ele é Deus. Receba esta palavra.